Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje é para atender um pedido de um seguidor nosso, Henrique Pogozelski. Eu acho que é assim que pronuncia seu sobrenome, né, Henrique? Se não for, você me perdoa, mas a questão aí vai para você. E a gente vai estudar a função sintática do pronome relativo que. Primeira coisa que a gente precisa saber é quando que o que é pronome relativo. O pronome relativo, não só o que, mas todos os pronomes relativos, funcionam fundamentalmente para introduzir orações subordinadas adjetivas. E quando que eu sei que o que é um pronome relativo? Bom, quando eu consigo trocar esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Por quê? Porque o qual, a qual, os quais ou as quais são pronomes relativos. Então você que me segue no canal sabe que eu digo que o jogador de um time só pode jogar no lugar de um companheiro de time dele. Então, se eu consigo trocar o que por um pronome como o qual, que é um pronome relativo, isso me prova que esse que é um pronome relativo, certo? E o pronome relativo que, porque os pronomes relativos desempenham funções sintáticas específicas, certo? O pronome relativo que, ele desempenha quase todas as funções sintáticas. Ele é um pronome relativo muito versátil. Ele só não pode ser adjunto adnominal. As outras funções sintáticas ele pode desempenhar desde que, se a função for uma função preposicionada, essa preposição apareça antes do pronome relativo. E aí, muitas vezes, você que é estudante de língua portuguesa, que vai prestar concurso, é convidado a descobrir, a classificar o que pela sua função sintática. Como fazer isso? É simples, não é difícil. Vem aqui comigo que eu vou ensinar você. Esses são os profissionais que nos representam. Vejam que eu tenho um que aqui que é um pronome relativo. Porque eu quero? Não. É um pronome relativo porque você vai fazer aí o seu teste, ó. Esses são os profissionais os quais nos representam. Os quais você sabe que é um pronome relativo. Então, se ele entrou nesse espaço é porque esse é um espaço de um pronome relativo, certo? Então, isso aqui é um pronome relativo. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Olha aqui, ó. Que nos representam é uma oração adjetiva, que está adjetivando o substantivo profissionais lá da oração principal, tá? Como você vai fazer para descobrir qual é a função sintática desse que aqui? Você vai fazer o seguinte, esse que resgata qual palavra? Esse que resgata profissionais, não é por isso que quando eu troquei por os quais, porque profissionais é um substantivo masculino e plural, então eu usei o pronome relativo masculino e plural, certo? Então eu venho aqui, ó, e reescrevo a oração adjetiva, que é que nos representam, colocando profissionais no lugar do quê? Ó, profissionais nos representam. Agora ficou um período simples, não ficou? Quer dizer, eu transformo essa oração subordinada adjetiva em um período simples aqui para analisar. Qual é o verbo? A análise do período simples sempre faz assim, ó. Verbo, sujeito e predicação do verbo. Depois você sai buscando objetos, buscando adjuntos, mas os primeiros passos sempre. Verbo, sujeito e predicação do verbo. Bom, quem é o verbo aqui? Representa. Quem é o sujeito de representam? Profissionais representam, certo? Profissionais é o meu sujeito. Ora, profissionais não está no lugar do quê? Se profissionais é o sujeito, é porque esse que aqui é o meu sujeito. Já descobri a função do quê? Entenderam? Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Entreguei os documentos que você solicitou. De novo, tenho aqui um que é um pronome relativo. Entreguei os documentos os quais você solicitou. Entreguei os documentos, minha oração principal, que você solicitou, uma oração adjetiva que começa aqui com que é pronome relativo, certo?
Como fazer para descobrir a função desse pronome relativo aqui? Coloco no lugar dele o substantivo ao qual ele se refere. Eu troquei esse aqui por os quais. Por quê? Porque ele se refere a documentos. Então, eu vou reescrever a oração adjetiva colocando documentos no lugar do que? Eu vou reescrever aqui para você visualizar melhor. Documentos, você solicitou. Eu acho que em muitos casos aqui não precisava, mas aqui se você quiser, para facilitar a sua análise, você pode mexer na ordem. Então, você vai reescrever, ó, você solicitou documentos. Essa arrumação, você pode nem fazer se você não quiser. Eu acho que a análise fica mais fácil quando você arruma, tá? Como é que faz a análise sintática agora desse período simples? Verbo, solicitou. Sujeito, você. Agora eu vejo a predicação do verbo. Quem solicita, solicita alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Documentos completo. O verbo transitivo direto é um objeto direto, certo? Então, se documentos é um objeto direto e quem está no lugar dele é o quê? A função sintática desse aqui é de objeto direto. Tá me entendendo? Vimos o filme de que você gosta. Vimos o filme do qual você gosta. Esse que é um pronome relativo? Sim, ele é um pronome relativo. Então, eu vou aqui, ó, vimos o filme, é minha oração principal. De que você gosta, esse que é um pronome relativo, essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Para descobrir a função desse que, eu vou identificar que ele está resgatando o substantivo filme, não é isso? Então, eu venho aqui, ó, de filme você gosta. Posso melhorar essa ordem, não posso? Então, para facilitar a análise, você gosta de filme, certo? Qual é o verbo? Gosta. Quem é o sujeito? Você. E qual é a predicação do verbo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos pedem objetos indiretos. Você gosta de quê? De filme. Objeto indireto. Esse que não está no lugar do filme? Então, esse que é um objeto indireto. E olha aqui, ó. O de não está aqui antes do filme? O de fica aqui antes do que, certo? Isso é um outro assunto, que é a necessidade de, em determinadas funções sintáticas, a gente usar a preposição antes dos pronomes relativos, certo? Aqui, então, para identificar a função do pronome relativo, basta, primeiro, que você identifique o que é um pronome relativo, porque conjunção integrante também pode ser que não tem função sintática nenhuma, tá? Então, primeiro, identifica que esse aqui é um pronome relativo. Segundo, faz a substituição e faz a análise sintática da oração adjetiva como se ela fosse um período simples, tá? E aí, a função sintática que você encontrar para a palavrinha que você colocou no lugar do que é a função sintática do que, tudo bem? Vamos ver aqui, porque a OCP fez esse ano uma prova em que ela cobrou isso aí, ó. Lembra-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos. O termo em destaque, que é aquele quezinho ali, é o que? Primeiro, eu tenho opções aqui dizendo que ele é pronome relativo e que ele é conjunção integrante. Ele é pronome relativo, que a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Tem vídeo aqui no nosso canal que ajuda a identificar isso também, tá? Então aqui, ó, lembra-se de algo bizarro, o qual aconteceu quando você tinha 13 anos, não é verdade? Aquele que eu consegui trocar por o qual. O qual é um pronome relativo, então aquele que é um pronome relativo.
Já vou jogar fora a letra C, que diz que ele é conjunção, e a letra D, que diz que ele é conjunção. Agora, na letra A, na letra B, na letra E, eu tenho indicações do que é pronome relativo. Qual a diferença? A função sintática. Então, eu preciso descobrir a função sintática. Eu vou apagar o meu quadro do lado de cá para poder descobrir ali qual é a função sintática daquele quezinho que está ali. Bom, esse que resgata o que, gente? Ó, algo bizarro, não é isso? Posso colocar algo bizarro ou posso colocar simplesmente o elemento nuclear, que é algo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou reescrever a oração adjetiva. Algo bizarro. Não é isso que tá no lugar do quê? Aconteceu. Posso até continuar lá. Quando você tinha 13 anos. O que eu fiz? Coloquei algo bizarro no lugar do que? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma oração. Que aconteceu é outra oração. Quando você tinha 13 anos é outra oração. Eu poderia reescrever só adjetivo. Mas, para criar um sentido melhor, eu reescrevi tudo. Tá bom? Então, vem aqui comigo. Qual é? Eu sei que tem o tinha, que é o verbo aqui da segunda oração. Mas qual é o verbo aqui relacionado com o algo bizarro? É aconteceu. Quem é o sujeito de aconteceu? Algo bizarro. Algo bizarro aconteceu. Isso é o meu sujeito. Então, gente, qual é a função sintática do que se algo bizarro, que é o elemento que ele está substituindo, ocupa aquele espaço? A função sintática do que é a função sintática de sujeito. Então, esse que é um pronome relativo e é sujeito. Alternativa certa, letra B. Entenderam? É uma questão que muitas vezes deixa o candidato assim, incomodado, porque ele não sabe muito bem como resolver. Mas se você seguir o passo a passo, é fácil, não tem nada de difícil. E para o uso da língua é importante, porque dependendo da função sintática, você vai ter que fazer construções diferentes, isso pode levar a erros. Então é bacana você estudar e ir estudando sempre de maneira a fazer com que esse conteúdo também ajude você aí na hora de produzir seus textos, tá bom? Um beijo grande, tchau!